Senhoras e senhores, começando aqui mais um vídeo, agora ainda falando dos gregos. Nós já tivemos um primeiro vídeo, onde nós falamos ali sobre a formação da sociedade grega, e agora neste segundo vídeo nós vamos ver, aqui com o nosso slide maravilhoso, a polis grega. O que é a polis, professor? Essa palavra polis significa o quê? Polis em grego significa cidade, e nós sabemos que na Grécia clássica, as cidades ou o meio urbano era ali o principal, como é que eu poderia dizer? O principal lugar social. Então tudo para os gregos se organizava, para os gregos clássicos, em torno da cidade, tá? Do meio urbano. Então, alguns fatores influenciaram na transformação do convívio entre os gêneros. Então, ele diz aí, ele dá dois fatores para nós: crescimento demográfico e a escassez de terra. Só lembrando, gente, que todo esse nosso conteúdo, esse nosso slide que vocês estão vendo aí, ele é todo tirado do nosso livro. Ó. Nosso livro ele está aqui. Olha que maravilha, tá? Nesse texto inicial, ele vai falar exatamente isso que a gente está sistematizando no slide, beleza? Então, tá aqui, tá bom? Então, os fatores que provocaram a transformação do convívio entre os gêneros. Os gêneros nós vimos no slide anterior, na aula anterior, que eram aquelas unidades sociais, né, que era um conjunto de vários oikos. Oikos era um conjunto, né, o oikos não era só a família, não eram só as pessoas que formavam a família, mas ele era todo o conjunto de pessoas e propriedades coletivas da família, incluindo os escravos, as terras, os animais, tudo. Né? Isso era o oikos, isso a gente viu na aula anterior. Então foram dois fatores: o crescimento demográfico, ou seja, o aumento do número de indivíduos, e a escassez de terras. Com esse aumento do número de indivíduos, chega um momento em que as terras agricultáveis elas se tornam poucas e começa a haver aí o problema: puxa vida, não tem terra para todo mundo, então quem vai ficar com as terras, quem vai ficar com as melhores terras? Naturalmente surgiram disputas aí entre os gêneros, alianças entre uns e outros, e disputas, e uns levando vantagem e outros sendo derrotados, ficando prejudicados, né? Então ele diz aí: alianças entre os gêneros para a defesa de terras agricultáveis levaram ao enfraquecimento da autoridade do pater familias, que era aí a grande autoridade dos gêneros. Surgindo nesse lugar o Basileu, que era um cara que aí ele já era um chefe que comandava aí já essas alianças entre gêneros. Nós estamos começando a perceber o seguinte, né? A antever já o seguinte, que dessa junção de vários gêneros, ou dessas junções, que ocorreram várias delas, é que vão surgir o quê? As cidades, ou os grupos políticos que vão governar essas cidades. A terra termina convertendo-se em propriedade privada nas mãos dos bem-nascidos, que vão ser chamados de eupátridas. Veja um detalhe interessante. Nós vimos, quando nós falamos do oikos, que o oikos ele se baseava na ideia de coletividade, propriedade coletiva, a terra era coletiva. Aqui, à medida que a terra se torna mais escassa devido ao aumento do número de indivíduos, a propriedade da terra vai passar a ser privada, porque ela passa a ser alvo de disputas, né? Disputas entre gêneros e entre grupos de gêneros. Naturalmente, que aquela formação dos gêneros, aquele contexto que originou os gêneros e que sustentou sua existência, ele estava deixando de existir. Então os gêneros também deixam de existir, eles vão dar lugar a uma outra estrutura social, que nós vamos ver qual é. Aí temos o período arcaico, que ele vai do século 8 ao século 5 a.C., que é o período em que a polis, né, ou a cidade-estado, nós já sabemos o que é uma cidade-estado, nós estudamos e aprendemos o conceito de cidade-estado quando nós estudamos os povos mesopotâmicos. Então a cidade-estado, ou polis, os gregos chamavam a cidade de polis, já falei isso, constituiu-se como um pequeno estado soberano articulando espaço urbano e área rural próxima. Ou seja, a polis grega, a cidade-estado grega, ela envolvia o espaço urbano, normalmente um espaço não muito grande se comparado aos padrões de hoje, e um espaço rural em volta. Então isso era articulado, tudo isso fazia parte da polis. Então a polis não era só a área estritamente urbana, né, do ponto de vista geográfico, mas também
a área rural em torno, que estava diretamente ligada, diretamente relacionada com aquela área urbana, né? Então tudo isso aí junto formava a polis. Opera-se uma mudança em relação ao período creto-micênico, aquele primeiro período lá. Ou seja, o centro da vida social e política deixa de ser o palácio e passa a ser a praça da Assembleia, ou ágora em grego, que é o nome da praça pública onde os cidadãos se reúnem, onde a vida política da cidade acontece, onde as decisões são tomadas, são anunciadas. Isso vai se fazer sentir com mais clareza quando a gente estudar a democracia, lá de Atenas principalmente, tá? E aí, gente, a palavra passa a ter um novo poder. Isso é um negócio fascinante que os gregos nos legaram, né? Essa questão do poder da palavra, o poder, a questão do debate, da argumentação. Isso é incrível, é uma das coisas mais interessantes que os gregos deixaram para nós. Se bem que em alguns momentos eu chego até a pensar, bicho, que os gregos estavam até melhor do que nós, né, nesse aspecto aqui. Vamos lá. A argumentação necessária ao convencimento nos debates exigiu o desenvolvimento da racionalidade e da retórica. O que é retórica? Retórica é técnica de você falar bem. Ainda hoje existe o estudo da retórica, cursos de retórica. São cursos que naturalmente vão interessar profissionais que trabalham fazendo uso da palavra e do convencimento. Quem são os profissionais? Profissionais da área de marketing, propaganda, jornalistas, professores, palestristas, políticos, sabe, vendedores, toda essa galera que trabalha com a palavra. Uma palavra que precisa naturalmente convencer. Então, todo esse pessoal estuda e faz uso, né? Todos não estudam não, mas todos fazem uso da retórica, embora às vezes sem saber. Porque assim, a linguagem, tanto do professor, a maneira do professor falar, a maneira do jornalista falar, a maneira do padre falar, a maneira do pastor falar, do pastor não, a maneira desses profissionais da fala, existem técnicas. Existe uma maneira de falar. Por exemplo, os professores, só para a gente dar um exemplo. O professor, quando ele está dando aula, quando ele está na sala de aula, quando ele está ministrando a sua aula, vocês podem notar que a maioria dos professores, eles mudam a maneira de falar. Eles falam de uma maneira diferente de quando ele está conversando informalmente com alguém. Ele adota uma fala, até um tom de voz diferente, né? Aquela coisa da chamada fala professoral. Isso faz parte do esforço de retórica que o professor tem que ter para ele alcançar o seu objetivo. E assim todos os profissionais da fala. Então a retórica, essa arte do bem falar, a fala para convencer, a fala para transmitir uma mensagem com mais eficácia, isso, cara, foi criado pelos gregos, como muitas outras coisas que a gente vai ver aí mais adiante. Então, a política grega, ela era essencialmente o exercício da linguagem e da reflexão. Cara, que massa, né? Como eu digo para vocês, estudar os gregos clássicos é uma experiência maravilhosa, porque você começa a encontrar os fundamentos das nossas práticas políticas e culturais assim muito claramente. Então, assim, a nossa política hoje, ela ainda se faz, especialmente nós, cristãos ocidentais, a gente acredita que é democrático, né? Então, a nossa política se faz pelo debate, pelo uso da palavra. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, quando os políticos usam determinadas palavras consideradas inadequadas para a sua função, a gente fica meio assim, a gente meio que censura um pouco esses políticos. E nós entendemos que o exercício do poder político, ele é feito pela palavra. A política, o jogo político, na tradição democrática, ele é feito pelo uso da palavra, pelo debate, pelo argumento, pela disputa ou pelo duelo de argumentos. Claro que isso numa situação ideal, porque a gente sabe que na prática, num país como o Brasil, as coisas são diferentes e acaba entrando muito mais coisas em jogo do que simplesmente a palavra, mas a gente não vai entrar em detalhes agora quanto a isso. As dimensões do sagrado coexistiam com as práticas políticas. Tinha aquela história, né? As práticas políticas aqui e a dimensão do sagrado, a questão da religiosidade, ela existia entre os gregos. Porque você pode pensar, professor, os gregos, eles tinham como é que era a religiosidade dos gregos? Eles eram assim tão racionais
e tudo, e eles não tinham religião. Como é que eles faziam? Eles separavam religião de ciência e de razão. Primeiro, os gregos não tinham o conceito de ciência, tá? Eles tinham, mas eles tinham assim uma religiosidade também diferente da nossa. É importante entender isso, né? Para os gregos, a religiosidade estava muito próximo daquilo que eu particularmente entendo. Ela era uma dimensão da vida das pessoas, que coexistia, ou seja, existia junto, né? Convivia com outras práticas como a política, a filosofia, a arte. Não era a religião dominando tudo, porque hoje assim a ideia que se tem de religião para nós, cristãos ocidentais do momento presente, do século XXI, com o recrudescimento aí do pentecostalismo e tudo, há uma ideia de que a religião ela deve ser um âmbito que tem que se sobrepor a todos os outros. Então a pessoa religiosa ela só pode pensar em termos de religião. Isso é um erro que os gregos não cometiam. Precisamos aprender com eles que a religião ela é uma dimensão da vida, ela não pode se sobrepor a todas as outras. Senão vira fanatismo, né? Então, um traço comum às cidades gregas, no entanto, foi a escravidão. A escravidão é muito importante para os gregos, tá? Passando adiante, o livro faz um parêntese aí para falar para nós dos Jogos Olímpicos. Vamos lá ao nosso livro, nós temos o livro aqui, deixa eu achar o livro, está aqui o livro, ó. O livro ele fala para nós dos Jogos Olímpicos. Ele faz assim tá aqui, ó. Começa aqui. Ele faz aqui um resuminho, não vou ler, tá? Dos Jogos Olímpicos. Ele tem um mapinha aqui das principais polis gregas, bem interessante aqui no período clássico. A gente vê várias delas aqui, importantes, como Esparta, Atenas, Argos, Corinto, e aí vai, tá? Mapinha bem interessante, depois vocês deem uma olhada lá no livro de vocês, tá? E ele fala aqui dos Jogos Olímpicos, ele faz aqui um resumo interessante e tudo, né? Vamos voltar para o nosso slide, né? Aonde a gente vai ver o seguinte: os Jogos Olímpicos eram realizados, gente, a cada 4 anos, como se faz hoje em dia também, em homenagem a Zeus. Zeus era o deus, o chefão, né, dos deuses ali do panteão grego, tá? E eles se realizavam na cidade de Olímpia, daí Olimpíadas. Olímpia por quê? Porque Olímpia era uma cidade-estado e os gregos acreditavam que Zeus morava no Monte Olimpo. Então a cidade tinha um nome semelhante e tudo. Então lá se realizavam os jogos em homenagem a Zeus, daí o nome Olimpíadas, porque eram realizados na cidade de Olímpia. Tinham duração de 7 dias e incluíam modalidades como corrida com armas, luta, pentatlo. Olha só, pentatlo eram 5 modalidades: corrida, luta, arremesso de dardos, de discos e de peso. E também corrida de cavalo. Essas corridas podiam ser corrida, o cara num cavalo sozinho, num cavalo só, uma corrida de biga, que era aquela carrocinha puxada por 2 cavalos, de quadriga. Quadriga era uma carrocinha, um negocinho que a gente vê nos filmes antigos, né? Puxada por 4 cavalos. Tu imagina aí, um negócio com 4 cavalos de potência era uma velocidade absurda. Então, a semana de jogos era um período de trégua geral na Grécia Antiga. Então, mesmo nos períodos de guerra, porque não vamos pensar que essas cidades gregas, essas cidades-estado gregas, que a gente viu ali no mapa, elas viviam assim, cara, num poço de harmonia, só aquela galera andando vestido com aquelas túnicas, com aquelas coroas de louro na cabeça, e fazendo altos raciocínios filosóficos o tempo inteiro, só na paz. Não, cara, eles quebravam o pau, eles guerreavam. Houve lutas entre essas cidades, apesar da cultura em comum, mas houve lutas, houve guerras entre as cidades gregas. Eles foram atacados por outros povos também, especialmente pelos persas. O negócio foi muito sério, tá? Então a semana de jogos era um período de trégua, ou seja, as guerras que estivessem acontecendo, elas paravam, eram suspensas e todas as cidades podiam mandar suas representações de atletas para participarem aí das Olimpíadas. É muito legal isso daí, tá? Claro que havia tensões sociais e a Grécia, os gregos, chega um momento em que eles saem aí das suas terras, uma parte deles sai e vai colonizar outras áreas, especialmente o norte da África e a Península Itálica, tá? Então, durante o período arcaico, a economia esteve baseada na agricultura e no pastoreio, 2 atividades aí, tá? Apesar de a Grécia não ter tantas terras agricultáveis assim. As terras férteis eram controladas por chefes de clãs,
viu? Cujo conjunto formava a aristocracia, ou seja, o grupo dos melhores, que controlava também a política e a justiça. Tal situação gerou tensões e lutas políticas por reformas sociais e jurídicas. Você está vendo que nessa situação aqui tinha uma galera que estava usando bem, uma elite, uma minoria, que era, se chamava de aristocracia, e tinha um restante de gente de baixo, né, cara, sofrendo, sendo explorado e tudo. E isso, com o tempo, gerou tensões, gerou lutas políticas, movimentos, revoltas. O negócio ferveu. Então, entre 750 e 550 a.C., ocorreram as migrações gregas. Aquela galera que não tinha terra, que estava com problemas, resolveram sair da Grécia e foram em busca de outros espaços que eles pudessem viver, colonizar, explorar, praticar agricultura e tudo mais. Então, quando grupos se aventuraram pelo Mediterrâneo em busca de terras e difundiram a cultura helênica pela região, suscitando a fundação de outras cidades-estado na região do Mediterrâneo. É bom lembrar sempre que lá no Mediterrâneo, os fenícios já tinham dado uma volta por lá, inclusive fundado a cidade de Cartago. O comércio se expandiu e o poderio naval grego cresceu, passando a rivalizar com os fenícios, acerrando-se as disputas pelo controle do Mediterrâneo. E aí, lógico que eles vão disputar com os fenícios o controle da região do Mediterrâneo. Tá? Então o livro mostra para nós aqui, ó, ele mostra inclusive um mapa aí, ó, da colonização grega, cara. Olha que massa. Você tem aqui o Mediterrâneo aqui no meio e essas setas indicando aí as rotas de colonização. Basta a gente atentar mais para a laranja, né, são as rotas dos gregos, a rota que os gregos seguiram. Você vê que eles colonizaram todo o litoral do Mar Negro, né, essa parte ali todo o litoral norte do Mar Mediterrâneo, ali Península Itálica, tá certo? A Grécia é essa partezinha laranja, onde tem Corinto, Atenas, tá? E também os fenícios, que seguem essas setas verdes, mais pelo norte da África. Tá bom? Olha onde é que estavam os fenícios, ali onde tem Arados, Biblos, Sidon, Tiro, que é essa parte verdinha ali, ó, espremida lá, tirezinha de terra, como a gente viu quando a gente estudou os fenícios, certo? Então, um mapa bem legal aí, para a gente ter uma visão do negócio. Voltando para cá, os gregos passaram a disputar com os fenícios o controle do Mediterrâneo. O mesmo mapa que eu havia mostrado lá no livro, eu também puxei ele para cá, para que quando você ler o slide, puxar o slide, você também tenha o mesmo mapa, tá bom? Então eu coloquei aqui para facilitar, para você não precisar slide, livro, slide o tempo todo. Esse intercâmbio eu vou fazendo aqui, mostra esse revezamento. E aí a gente vai falar de uma das principais cidades-estado gregas, a cidade de Esparta. Tá? A cidade de Esparta, ela estava localizada num lugar chamado, uma planície chamada Lacônia, em torno do rio Eurotas, num vale de terras férteis próprias para a agricultura. Aí assim, eu vou parar aqui e eu vou no livro para a gente ver, olha só, a história de Esparta como é interessante. Eu não coloquei lá no slide porque ficaria muito longo, mas ele fala aqui, ó, de acordo com a mitologia, Lacedemon, filho de Zeus, casou-se com Esparta, que era filha do rio Eurotas. Então a mitologia grega tinha esse negócio, o cara era filho do rio, o cara era filho, sei de quem, da montanha, isso e aquilo outro. Então Esparta era filha de um rio, o rio Eurotas, certo? Então o Lacedemon, filho de Zeus, casou-se com a Esparta, não que era filho do rio, beleza, casamento daí. Então Lacedemon transmitiu seu nome aos seus descendentes, que são os lacedemônios, né? Lacedemônios, demônios aí e tal. E definiu a denominação da capital de seu reino com o nome de sua esposa, a cidade. O nome da esposa era Esparta. Porque, gente, as cidades gregas, elas têm em comum essa coisa de eles sempre criavam origens lendárias para contar a história das cidades. Não qualquer cidade grega, cidade-estado grego, você chegava na cidade e perguntava assim, meu irmão, como é a origem dessa cidade aqui? Como é a história dessa cidade? Aí os caras iam contar a história da seguinte forma, olha, essa cidade nasceu o seguinte, foi um deus fulano de tal, que se casou com a moça, filha de um rio, aí tal, o nome da moça era isso e aquilo, então ele resolveu dar esse nome da esposa dele que ele amou muito, aqui para a cidade, que essa cidade foi fundada pelos descendentes deles, filhos deles dois e tudo. Essas são as chamadas origens míticas, então, os mitos que explicavam a origem das cidades. Atenas tem a mesma história também, Atenas era filha da deusa Atena, e vai ver quando chega lá, tá?
E aí depois ele começa a descrever aqui, né? Lacedemo era também conhecido como Lacon, e a região é dominada por seus descendentes como Lacônia. Então tem a origem de Esparta contada por meio dos mitos gregos, tá bom? Então, voltando para cá, as condições geográficas da região favoreceram o isolamento dos espartanos. Era uma região meio que, assim, que de difícil acesso, né? Então, os espartanos eles ficaram muito isolados do contato com outros povos, com outras cidades, com outros povos gregos mesmo, né? Com outras cidades gregas. Então, ao conquistar a Lacônia, os espartanos transformaram seus antigos donos em ilotas, ou servos obrigados a pagar tributos, tá? Então, os espartanos eles transformaram os antigos donos da Lacônia em ilotas, servos deles. Aí tem uma questão. Alguns livros dizem que os ilotas eram escravos, mas atualmente a conclusão que se chega assim com mais tranquilidade que eles eram, na verdade, servos. Pagavam tributos, trabalhavam, pagavam rendas, eram obrigados a isso. Escravos, tipo assim, propriedade, né, dos espartanos, eles não eram. Tá bom? Então, além dos ilotas, havia na sociedade espartana os periecos, que eram como eram chamados os estrangeiros livres, com direitos políticos limitados, e que eram obrigados a prestar serviços militares. Né? E também eram comerciantes e habitantes das periferias, os periecos. Tá? Os cidadãos espartanos não faziam trabalhos manuais. Os cidadãos eles não faziam trabalho manual, nem trabalho agrícola, nem nada disso. Eles se dedicavam integralmente à guerra, né? O treinamento para a guerra. E aí nós sabemos, a maioria de nós já tem essa ideia de que os espartanos foram grandes guerreiros em seu tempo. Exatamente por isso. Eles reservavam, sim, todo o seu tempo, todas as suas energias para o treinamento militar. Tá bom? E quem é que trabalhava? Os ilotas e os periecos. Tá certo? Eles aí é que trabalhavam e pagavam tributos e tudo mais, e com isso eles sustentavam os espartanos, que eram os verdadeiros cidadãos da cidade de Esparta. Muito bem. Eu coloquei aqui esse infograma aqui, infográfico, não sei como é que chama isso, na estrutura política e social de Esparta, tá bom? E aí, dentro dessa estrutura, isso tem no livro também, ó, vou mostrar para vocês, ó, vai ter aqui no livro, tá aqui, ó, aqui tá até melhor para a gente ler, tá bom? Então, aqui está a estrutura política e social de Esparta no século 7 a.C. Então, o que você tem? Quanto ao cidadão de Esparta, lá embaixo, ó. O cidadão de Esparta, aos 7 anos, ele deixava sua família para começar a sua educação militar. Tá bom? 7 anos, o menino saía de casa, saía da casa dos pais e ia para um acampamento militar. Ele começava a estudar, né, as artes militares lá. Aos 20 anos, ele era admitido num grupo de outros 14 guerreiros. Essa participação era obrigatória. O cara não podia tirar uma certidão de reservista em Esparta e deixar de servir o exército, não. Ele tinha que servir. Tá? Aos 30 anos, ganhava poder de voto na Apela, que era a Assembleia Militar que indicava o Conselho dos Anciãos. Isso aos 30 anos. E que ele podia adquirir esse poder de voto, que ele atingia a cidadania plena. Né? A partir dos 60, se fosse um membro da aristocracia, ele podia ser indicado para o Conselho de Anciãos, que era a gerousia. Então, o que é a Apela, que ele fala aqui? Ó? Quando ele chegava aos 30 anos, ele podia participar, podia votar na Apela. A Apela era uma assembleia militar, né, formada pelos guerreiros com mais de 30 anos. A Apela elegia os éforos e os conselheiros da gerúsia. Então, era bem importante a Apela, era aquela assembleia zona, né, que tomava decisões e que elegia os outros órgãos. Né? A gerousia, ela era formada por 2 reis, formavam uma diarquia, que é uma coisa interessante na cidade de Atenas, tinham 2 reis, né? Não era uma monarquia, era uma diarquia. Tá? Então, 2 reis com funções religiosas e comando militar. E 28 conselheiros, com mandato vitalício, ou seja, eles iam ser conselheiro, uma vez eleito, ele ia até morrer. Acima de 60 anos, eles controlavam a diarquia e tinham funções legislativas e de corte suprema, ou seja, olha só o poder desses caras. Ó. Eles controlavam os 2 reis não podiam fazer nada sem a aprovação deles. Eles também criavam as leis, ou seja, tinham funções legislativas, e eles eram a Corte Suprema, ele era o maior tribunal do país, eles eram o STF lá de Atenas. Então aqui o negócio era sério. Poder danado aqui para essa gerúsia, que era esse conselho de ancião, mas também só cara com mais de 60 anos. E aí, meu irmão, uma sociedade guerreira, para tu passar de 60 anos, tinha que ser cão mesmo, né? Por isso que tinha todo esse
E se ele fosse da aristocracia, que ele com 60 anos, mas se ele fosse um pobre, nunca ele chegava aqui, tá bom? Bom, o que mais? A Apela, ela elegia, além da Jerúsia, ela elegia os éforos, que era o conselho de anciãos, 5 magistrados com mandato de 1 ano, tá bom? Eles tinham poder executivo, ou seja, administravam a cidade, fiscalizavam a ordem pública e tal e tudo, além de fiscalizar e controlar a Jerúsia. Tá bom? Então, a Apela, vamos entender aqui o negócio, ó. A gente está aqui no nosso infográfico aqui, infograma, sabe como é que é isso aqui? A Apela elegia a Jerúsia e elegia os éforos. Né? Jerúsia se dividia em 2 coisas, a diarquia e os conselheiros, 28 conselheiros. Os éforos, que também eram eleitos pela Apela, eles fiscalizavam, controlavam a Jerúsia. Tá? É um negócio interessante, ninguém está sozinho. E assim, a Apela ela também tinha o direito de vetar decisões dos conselheiros, ou seja, de cancelar essas decisões. Tá bom? Falando mais, o que você tem aqui? Ó? As cidadãs de Esparta. Olha que interessante, as mulheres, como é que as mulheres viviam em Esparta, né? Comparadas com as demais cidades gregas, as cidadãs em Esparta tinham direitos únicos, como acesso à educação às mulheres, direito de se dirigir aos homens em espaços públicos e direito à propriedade. Olha, cara, em Atenas, apesar de ser aquela sociedade zona militar e tudo, os caras, mas as mulheres tinham poder. Elas, quer dizer, poder elas não tinham, mas elas tinham uma participação significativa, muito maior do que a participação feminina na própria cidade de Atenas, bicho, que era toda chique, toda desenvolvida, toda culturalmente, né, mais evoluída. Tá bom? Bom, as classes sociais. Havia os cidadãos, que eram homens e mulheres nascidos livres em Esparta. Os homens dedicavam a vida militar até aos 60 anos. Havia o periego, que era um subjugado em batalha, tinha o direito de exercer atividades comerciais e prestar serviços militares em tempos de guerra. E havia, lógico, nós já vimos os ilotas, subjugados em batalhas e cidades ocupadas, e trabalhavam no campo e na cidade, podendo até ir à guerra, na condição de servo do exército espartano. A proporção entre ilotas e cidadãos era de 1 para 10. Para cada cidadão havia 10 ilotas. Show de bola. Vamos voltar para o nosso slide agora, que estava com a mesma infograma, né? Então, o vocabulário reduzido da imensa maioria dos espartanos ficaria registrado na palavra laconismo, derivada da região da Lacônia, que foi dominada por eles. Tá legal? Quando uma pessoa fala pouco, não tem aquela pessoa que fala pouco, que assim, que nem eu, que não fala quase nada, né? Que não conversa com ninguém, que é calado, né? Sério. A gente chama esse fulano é lacônico. É aquela pessoa que ele responde normalmente com uma palavra ou um som apenas. Você pergunta, rapaz, como é que você está? Bem. Como é que foi a aula hoje? Ruim. Aprendeu? Não. Entendeu? Isso é o laconismo, é a pessoa lacônica. Ela fala o mínimo possível. Hoje nós usamos esse termo para se referir a pessoas que falam assim de maneira seca e resumida, mas às vezes a gente não sabe, claro, que o termo lacônico ou laconismo vem lá dos espartanos. É uma referência à região onde eles nasceram e viveram, região da Lacônia, por ser uma região isolada, né? Os gregos que viveram ali, os espartanos, eles se tornaram pessoas assim também, muito secas, muito objetivas, poucas palavras, linguagem bem reduzida. Eu vou terminar esse vídeo por aqui com essa imagem, estátua aí de um guerreiro espartano, região das montanhas da Lacônia, né? Imagem muito bonita, por sinal. E aí, meu povo, na próxima aula a gente vai falar, dar continuidade a esse tópico, é o tópico 2 do capítulo 2, tá bom? Falando de Atenas, a grande cidade da Grécia clássica, tá bom? Espero vocês aí no próximo vídeo e vamos continuar ainda esse tópico. Esse tópico ele é bem grande, tá legal? Valeu, pessoal, até a próxima.